Olá, galera do canal Zico 10. Hoje, mais um convidado especialíssimo, mais um que vocês vão ver, ele agora está com o cabelo bonitinho, pretinho, mas vai passar um tempo, vai ficar assim, ou sem cabelo ou branco. Com certeza, esse é o destino de todo treinador. Naturalmente. Então, temos aqui um dos grandes jogadores, né, do futebol brasileiro, brilhou na Bahia, brilhou no Vasco, brilhou no Atlético Mineiro, teve lá no Japão também e hoje está aí com a missão difícil, mas uma missão honrosa de estar numa grande equipe que está dando uma oportunidade para ele, que é o Vasco da Gama. Prazer sempre falar com você. O cabelo, ele já está ficando branco, né? A barba também já está ficando branca. Eu acho que isso é uma coisa normal, né? E natural. Sem dúvida nenhuma, foi uma referência, né? Para uma geração. E eu lá em Minas, desde garoto, né? Lá em Contagem, com toda sinceridade, sempre fui teu fã. O Vasco representa muito para mim, né? Enquanto atleta, eu vivi aí um momento maravilhoso na história do clube, né? Fiz parte aí de uma geração vencedora dentro do clube e estou tendo essa grande oportunidade, né? Eu já estou no clube há algum tempo, né? Conheço bastante o que se passa no Vasco, a grandeza do clube, a grandeza do seu torcedor, né? E, sim, eu vejo futebol como uma construção, mas estou trabalhando muito. Eu acho que trabalho nunca faltou na minha carreira como atleta e agora essa nova oportunidade, eu estou trabalhando muito. É verdade. Você falou aí de atleta, falou de Contagem, falou lá de Minas. A gente sabe que você começou a sua história lá no Cruzeiro, mas você se destacou mesmo, foi lá no Vitória, naquele preto e vermelho, né? Você apareceu aí também de uma coisa que o pessoal parece que esqueceu. Especialidade do Ramon! Você deve estar botando os caras para treinar falta lá no Vasco, né? E muito, e muito. Eu, na verdade, Zico, eu comecei em 1983, né, nas categorias de base do Cruzeiro. Aos 17 anos, em 1990, eu já era profissional. Né? E aí fui envolvido numa negociação com o Dida em 1994. E aí fui para a Bahia. O Vitória, para mim, representa muito. Assim, foi o clube pelo qual eu, como profissional, tive o gostinho assim, de virar ídolo. Né? Leonardo pro Ramon! De ser uma referência, embora jovem. Né? Apesar que fiquei 1 ano e meio só apenas lá antes de me transferir para a Alemanha, mas o Vitória me abriu as portas aí naquele momento para um cenário internacional que foi muito importante para minha carreira. Depois vieram aí alguns clubes, depois da Alemanha eu voltei para o Brasil, né? Eu tive a felicidade aí de fazer parte aí de uma história brilhante no Vasco, né? Fechou, Ramon! Bateu pro gol! Passei por outros clubes também e aprendi muito, né? Tive a oportunidade aí de ser treinado aí por grandes profissionais, né? Muitos amigos, né? Eu vi grandes jogadores, né? Joguei junto com alguns grandes jogadores também. E é isso que a gente leva enquanto atleta, né? E como treinador, né? Os ensinamentos, né? As referências que eu tive também, isso aí foram marcantes e importantes para minha carreira. O Vasco, você teve 2 grandes conquistas, né? E com grande participação, que foi a Libertadores e também o Brasileiro, né? E tem, assim, algumas coisas, algo especial dessas conquistas que você possa realmente até transmitir hoje para os jogadores, sem falar naquele negócio, nós fizemos isso, aquilo, aquele negócio. Estou falando de atmosfera, entendeu? Claro, porque às vezes você vai claro. falar de uma conquista, o cara, aquela coisa toda e tal. Não, eu entendi tua colocação, tua pergunta. Eu vejo assim um cenário assim até parecido, né? Porque eu cheguei em 1996, né? No final de 1996, e o Vasco também atravessava um momento difícil. Em 1997 nós fizemos um campeonato carioca, chegamos à final do campeonato carioca, né? Contra o Botafogo, e a gente já tinha uma base, e naquele campeonato formamos aí uma base forte, né? E aí o Lopes com muita inteligência, né? Uma gestão fantástica,
né, conseguiu ali trazer jogadores pontuais naquela oportunidade, que fez com que aquela equipe crescesse ainda mais, né? Chegaram aí Mauro Galvão, a chegada do Mauro Galvão, do Evair, do Valber, alguns jogadores importantíssimos, né? Já tinha ali uma base, já tinha o Felipe, já estava jogando, embora muito jovem, Pedrinho, Juninho, né, Luizinho. Então, assim, em 97 no Brasileiro nós já começamos a mostrar, assim, que o time já tinha uma cara e já começamos a ficar respeitados, né, dentro daquela competição. Fizemos um brilhante campeonato. E aí depois sim, as coisas começaram a acontecer, né? Mas assim, foi fruto de muito trabalho, né? De muita dedicação. Eu falei do professor Lopes, né? Também o Alci Portela também foi muito importante, que era o auxiliar também. A Libertadores, a gente sabe que teve momentos aí complicados, principalmente você jogar lá na altura, né? Na primeira fase. A primeira fase foi complicada, né? Assim, pegamos o América do México, Chivas, né? Mas depois sim, mas foi muito importante ali, nós ganhamos muita confiança, né? Em 3 jogos nós fizemos apenas 1 ponto lá contra o América do México. Não teve domínio, sobrou com o Ramon, bateu! Mas o time era muito entrosado, assim, era uma união muito grande. Nós sabíamos que aqui, dentro de São Januário, a força do nosso torcedor, né? A gente carregava uma esperança muito grande, uma confiança enorme, né? Principalmente nos jogos dentro de casa. Foi o período assim mais complicado, né? Foi passada a primeira fase, né? Sem dúvida, né? Grandes adversários, o Grêmio, um time muito forte, né? Com o Ronaldinho Gaúcho aí sendo lançado, né? Tinha o Guilherme, um time forte. Mas o Vasco também mostrou toda a sua força, todo o seu potencial, e depois ficou muito difícil para os adversários, né? Enfrentamos aí um adversário na semifinal, que foi o River, que é um adversário muito forte naquela oportunidade, né? Com grandes jogadores, mas o Vasco fez um belíssimo jogo, tanto em São Januário quanto fora de casa. Vai o Juninho na cobrança da falta! Você acha que seria mais complicado pegar o River na final do que aquele time lá do Equador, né? Mas o Equador? Acho que todo mundo, né, sentiu ali que a nossa final foi praticamente a semifinal, foi contra o River, né? Que era, sem dúvida nenhuma, o bicho-papão daquela Libertadores, né? Um adversário muito forte. Quando passamos pelo River, é lógico que respeitamos muito, né? Respeitávamos muito também o Barcelona, mas ali, depois daquele empate lá, né, com aquele gol de falta do Juninho, a confiança foi lá em cima e a gente tinha tudo mesmo para conseguir aquele título. O Vasco é campeão da América do Sul em 1998. A gente sente, né, quando as coisas vão acontecendo, que aconteceu com o Flamengo agora, depois daquela goleada em cima do Grêmio aqui, que eu poderia esperar uma vitória, mas não daquela forma. Quando você vai para uma final embalado, e aí fica difícil segurar, né? Gabigol! Sem dúvida. E a gente estava com o River atravessado, porque em 1997, numa Supercopa, nós tínhamos perdido para o River por 5-1 lá, né? E nós éramos, naquela oportunidade, líderes do Campeonato Brasileiro. Então, assim, a gente já estava com o River engasgado já. E o River era naquela época, sem dúvida nenhuma, uma grande equipe, né? Galhardo, Astrada, Sorin, o time era muito forte. É verdade. Você, depois daí de todas essas conquistas e tal, fez história no Vasco, aí foi lá pro Atlético Mineiro, foi campeão lá, voltou pra terrinha, né? Foi lá falar uns uai de vez em quando, né? Mas você depois daí saiu para alguns lugares e parou lá no Tóquio Verde. Queria que você contasse um pouco dessa tua experiência. Quando foi que você foi lá, você esteve lá? Eu saí do Brasil em 2002 para ir para o Japão, assim, eu estava numa fase assim fantástica, sabe? E o Japão, eu tenho um carinho muito grande, assim, porque é um país que eu na verdade eu não fui para ficar apenas 1 ano no Japão, sabe? Assim, eu pensei em ficar muito tempo lá, adorei, assim. As minhas filhas, eu já tinha 2 filhas na oportunidade, né? Tinha ainda a 3ª filha, que é a Giovana, mas a Gabriela e a Júlia já eram nascidas. Então, assim, a gente adorou o país, sabe, assim, uma disciplina, aprendi muito, né? Mas, infelizmente, assim, foi o momento onde eu mais tive lesão muscular, sabe, assim, eu senti, né? Você sabe muito bem como é que é lá, né? O tratamento, né? A recuperação.
Então, assim, foi um ano, assim, difícil para mim no Japão. Você jogou aí, parou com 40 anos e aí foi, né, se definiu. Agora a gente vai entrar numa área de técnico. Mas antes eu queria ver se o Vegeta está aí, para ver se ele tem as perguntas aí da galera do Twitter, das nossas redes sociais. Está aí, Vegeta? Eu tô e quero afirmar, com todas as letras, que Ramon Menezes é um homem de palavra. Ele falou que ia participar do canal, está aqui conosco. Então, muito obrigado pela moral, Ramon. Legal, Bruno. Com o nosso trabalho. Enche o saco dele no CFZ, né? Como é de praxe, faz parte do trabalho, né, patrão? Quem é bom, a gente quer aqui. Toma exemplo. Então, uma participação aqui do Luander Barros, que é rubro-negro, mas diz que a primeira vez que ele foi ao estádio foi em São Januário, em 97. 3-0 Vasco contra o Bragantino, um gol dele e 2 participações nos outros 2 gols. Ele quer saber como foi ser titular daquele time e um dos mais icônicos. Bom, para ser titular você tem que trabalhar muito, né? Ainda mais num grupo como aquele, né? Você fazer parte daquele grupo, eu acho que já é motivo de muita satisfação. E poder jogar, né? Eu acho que isso aí é fruto do trabalho, da dedicação, né? Então, eu me sinto muito feliz por ter feito parte daquela geração. O Guilherme Fernandes, já emendando, ele pergunta pela nossa comunidade, a outra foi do Twitter, ele pergunta o seguinte: quem foi o melhor jogador que você jogou ao lado? Tanta gente boa que você jogou, né? Eu tive a oportunidade de jogar com muita gente boa, né? Eu em 1995, eu fui para a Alemanha, né? Eu joguei com o Schuster, que o Zico deve conhecer, né? Jogou no Barcelona, um grande jogador, Ruth Fuller, né? E aqui no Brasil, né? Joguei com o Romário, joguei com o Ronaldo, joguei com o Edmundo, joguei com jogadores fantásticos aí, e aquele pessoal do Vasco. O Pedro Henrique de Castro Mairink pergunta se você leva algo do trabalho do Luxemburgo no seu trabalho atual, no Vasco. E o Carlos Aguiar Florencio pergunta qual o melhor treinador que você trabalhou. Isso na época que você era jogador. Tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais, né? E aí, o último profissional que passou pelo clube foi o Abel, um cara super vencedor. E com o professor Luxemburgo não foi diferente, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ele. Uma gestão fantástica, cara multicampeão, que você sempre aprende, e muito, tá? E levo muita coisa dele também. O treinador, assim, um cara que eu gosto muito, né, que estou tendo a oportunidade, que voltou para o Vasco também, que é o Antônio Lopes, né? Foi o treinador que mais me dirigiu enquanto atleta, né? Um cara que eu tenho um respeito, um carinho, uma admiração muito grande por ele. É lógico que você, ao longo da sua carreira, né, você tem referências, né? Você tem treinadores que te ajudaram muito, né? Lá no Cruzeiro, quando eu subi o profissional, quem me subiu o profissional foi o Enio Andrade, um cara que eu aprendi muito, que na época estava na frente. Eu sempre falo isso, né? Na época ele estava na frente, porque não tinha a informação que nós temos hoje. Pensar sobre futebol, pensar, né, na parte tática. O único treinador que trabalhou com 3 atacantes sempre fui eu. A gente jogava aí na Argentina, no Chile, no Uruguai, né? E você descer na recepção do hotel e pegar lá a escalação do adversário, agora você saber características dos atletas, né? Você treinar o time de acordo como você ia enfrentar o adversário. Vai, Vegeta. Tem mais aí? É isso, tem mais, mas... Eu tô aqui, que esquento minha cabeça para fazer pergunta com a mão. Aí depois chega aí, vem a pergunta do cara, aquela que ele estava fazendo. Aí eu tenho que rabiscar aqui. Pô, brincadeira. Esses caras sabem tudo de futebol, esses internautas. Pô. Por isso que eu ia falar que é melhor eu voltar depois, patrão. Me chama depois, tá? Eu queria começar agora a falar do início dele na carreira do treinador, né? Que foi lá no Joinville, que a primeira participação dele como auxiliar, né? Ficou lá 3 anos, se não me engano, né? Na verdade, Zico, eu fui contratado pelo Joinville, meu finalzinho de carreira, né? Eu cheguei no Joinville, eu estava com 38 anos, né? E aí o Nereu Martinelli me levou para o Joinville, me deu mais 2 anos de contrato, né? Eu até então, na minha carreira, só tinha jogado Série A do Campeonato Brasileiro, né? Fui fazer uma Série C de Campeonato Brasileiro, assim... Foi muito legal, muito bacana, sabe? O time foi campeão, o Joinville
foi campeão da Série C, né? Disputou depois a Série B do Campeonato Brasileiro. E eu, no meu segundo ano já de Joinville, como atleta, eu fui liberado pelo Nereu, que eu falei agora aqui, para eu fazer meu primeiro curso de treinador, né? Eu fiz a ABTF aqui, Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, aqui no Rio. E em 2013 eu saí do Joinville, né? Terminou meu contrato, e quando foi no finalzinho do ano de 2013, ele me fez o convite para que eu pudesse retornar ao clube para ser auxiliar técnico de Joinville. E aí comecei a estudar, né? Fiz todos os cursos da CBF, né? Fiz a licença B, fiz a licença A, os 2 módulos da licença A, terminei agora a licença Pro, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns clubes também do futebol brasileiro, né? Fui treinador também principal lá do Joinville, passei pelo Anápolis, passei no Guarani de Divinópolis, passei pelo Tombense, então assim, aprendi muita coisa, né? E experiências assim ótimas. Eu sempre fui muito observador, sabe, Zico? Eu sempre fui muito, assim, eu sempre olhei muitas palestras dos treinadores, né? Eu acho que isso aí, eu sempre tive assim uma vontade, quando parar, assim, de continuar dentro do futebol. Hoje, por exemplo, você tem assim algumas referências de que você gostaria de colocar, de observar do futebol europeu, de treinadores aí que hoje você vai ver, você tem lá o Zidane, tem o Guardiola, tem o Klopp, tem o Mourinho, tem alguns que você pudesse se identificar mais ou que você lhe agrada mais de ver o time dele jogar? Bom, eu gosto, assim, você citou aí grandes profissionais, né? Eu gosto do Guardiola, né? Gosto também do Klopp. Eu acho que ideias um pouco diferentes, né? Assim, muito mais de transição, outro mais de posse de bola, mas assim, você tem que, a ideia tem que ser sua, né? É lógico que você tem que estudar muito futebol. Eu estou tendo essa oportunidade aqui no Vasco. Uma coisa que tem me ajudado e que me ajudou muito é o fato de eu já estar há algum tempo aqui, né, de conhecer os atletas, característica dos atletas. Eu acho que isso é muito importante, né, para você implantar a tua ideia, aquilo que você pensa sobre futebol. E o meu pensamento é esse, assim, de fazer uma grande competição, de embutir na cabeça desses atletas que nós podemos um pouquinho mais, ou um pouquinho não, o que nós podemos mais e que depende da gente. É um grupo assim que de espírito e atitude nunca faltou. Então, é uma compra de ideia, é um comportamento diferente que a gente espera implantar e nesse curto espaço as coisas têm acontecido. Perna direita na bola, bateu! Ô Vegeta, aí? Eu? Agora é Você deixou sobrar uma pergunta. Agora quem pegou a galera da interatividade foi você. Teve troco, rápido. O Caio Portela, aqui pela comunidade, mandou o seguinte: o Ramon vê alguém na base do Vasco mesmo, com característica de camisa 10, como vocês eram. Não comparando o futebol, claro, mas se tem jogador nessa característica. O Vasco faz assim, um belíssimo trabalho assim, de base, né? Tem alguns jogadores assim, com muito potencial, né? O Vasco tem tido uma dificuldade, né, para revelar jogadores nessa posição. Você vê aí Lucas Santos, que poderia ser um jogador que jogasse um pouco mais por dentro, mas ele é muito mais por fora, se tornou-se um extremo. O próprio Peck, que tem também uma característica, mas pelo fato de já estar jogando como extrema já há algum tempo, já perdeu um pouco dessa característica, né? O Zico sabe muito bem como é que é, né? Se o jogador é um meia cerebral, ele começa a jogar de extrema, ele perde aquilo que ele tem de melhor, né, Zico? Aquela infiltração, aquela penetração, né? Isso aí a gente vê e viu com vários jogadores que saíram cedo aqui do futebol brasileiro, o caso do Coutinho, né? O Coutinho, que é da base do Vasco, né? Que foi para fora e hoje joga muito mais pelos lados do que por dentro, né? E aqui, quando foi lançado, era um jogador cerebral, um jogador de infiltração, de tabela, né? Então, assim, a gente está tendo uma dificuldade para fazer esse tipo de jogador, né? Mas tem vários talentos, né? Eu acho que você vê aí o Thales, que já é uma realidade. Então, aproveitando, já que a gente está aí atendendo a todos, vamos atender também nossos parceiros lá do grupo Assim Saúde, mandar um
Um grande abraço lá para o Nelson, para o presidente Assis, agradecer mais uma vez, e a gente sempre trazendo grandes convidados. E queria perguntar para o Ramon, a minha penúltima pergunta, a respeito de quantos jogadores você tem da base do Vasco hoje no elenco. Temos praticamente aí, se eu te falar, de 19 a 20 jogadores oriundos da base do clube, né? Então o Vasco tem por característica revelar e dar chance a esses atletas. Que legal. E por último, para encerrar, eu vou fazer uma pergunta de japonês. Você deve ter respondido muito quando você estava na entrevista lá. Queria que você deixasse uma mensagem, né? Você está chegando agora, começando o seu trabalho. Queria que você deixasse uma mensagem para o torcedor vascaíno, né? Você é um cara vencedor, um cara que sabe, conhece bem o clube. Eu ia dizer que eu acho que o torcedor sente em mim assim, um representante, né, do próprio torcedor dentro do clube. E dizer para eles que o mesmo trabalho que eu fiz enquanto atleta, né, eu estou fazendo agora como treinador, dizer que trabalho não vai faltar, né, dedicação o tempo todo. Você sabe como é que é essa carreira de treinador, né? Só a família mesmo sabe, né? De jogador já é difícil, como você falou, né? De treinador eu não tenho tempo mais nenhum para as meninas, né? Mas estou muito feliz, né? E dizer isso para o torcedor, que é a entrega total, né? E uma confiança muito grande. Beleza, Ramon, muito obrigado. Vico, obrigado pela oportunidade, né? Você sabe que eu sou teu fã e agradeço de coração. Tradição em plano de saúde, a maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de 1.000 médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real, é assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já 2102-5555 ou fale com o seu corretor.